Olá pessoal, Pietra Bertolazzi falando aqui, e hoje a gente vai comentar sobre o segundo livrinho, né, das Little Feminists, que é esse livrinho fofo que criaram com enfoque em fazer uma lavagem cerebral em meninas já desde a primeira infância. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, ele está aqui no meu feed, né, ele é da terça-feira passada. E hoje a gente vai falar sobre as 4 artistas que essa editora escolheu para representar as feministas artistas. Começando com a primeira, que é a Maya Angelou, né? Aqui eles dizem: Maya Angelou escreveu e disse que todas nós temos uma história. E antes de qualquer coisa, eu queria contar um segredo para vocês, né? As mulheres sempre escreveram, desde os primórdios. E para citar alguns nomes, a gente tem aí a Sulpícia, né, a famosa poeta da Roma Antiga. A gente tem também a escritora e poeta Safos, da Grécia Antiga, do século 6 a.C. A história da Safos é particularmente interessante porque ela era uma mulher assumidamente homossexual e vivia na ilha de Lesbos, na Grécia, né? Ela já na época era reconhecida como uma grande poeta, e a palavra lésbica vem dela, que era assumidamente homossexual e que vivia nessa ilha que se chamava Lesbos. Ela também foi uma personagem assim, que foi retratada em cerâmica já naquela época, o que mostra que ela tinha já um grande prestígio e reconhecimento como escritora e poeta. E aí você também tem assim inúmeras escritoras renomadas em todos os séculos dos últimos 2000 anos, né? Desde a Frau Ava, né? Era uma freira alemã do século XI, a Marie da França, que teve muito destaque na era medieval como escritora. Enfim, a lista aí é enorme. E o que eu achei muito engraçado pesquisando sobre as escritoras de outros tempos foi ver que vários jornalistas tomam como verdade a teoria de que algumas delas adquiriram pseudônimos masculinos para que as suas obras pudessem ser lançadas, né? Como se fosse proibido uma mulher escrever. Mas o que aconteceu em vários casos foi que essas escritoras queriam escrever romances pornográficos, né, e não queriam vincular os seus nomes a essas obras. E em outros casos também havia algumas questões políticas envolvidas e elas não queriam se expor, né, ao revelar nas obras as suas opiniões políticas opostas ao que era aceito na época. E nesses casos, tanto homens quanto mulheres usavam pseudônimos. Mas voltando aqui a Maya Angelou, né, ela foi uma grande ativista pelos direitos negros, né, por várias décadas do século passado. Ela se aliou a várias lideranças como Martin Luther King, por exemplo, e mais tarde até com o Bill Clinton. E não tirando nenhum mérito sobre as obras dela, até porque eu nunca li nenhuma, mas o fato dela ter sido uma pioneira feminista na literatura é uma falácia total, né? Mas vamos lá, agora sobre a próxima artista, a Josephine Baker, né? A que diz que ela dançou e provou que garotas podem ser o centro do palco. E sim, ela de fato se tornou o centro do palco na época em que ela atuou como dançarina, né? Que foi no período pós-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra Mundial. E até porque ela costumava se apresentar praticamente nua, né? O que não era visto com bons olhos naquela época. Talvez se fosse hoje em dia ela, sei lá, de repente virasse uma grande funkeira. Mas a fama dela na época, né, por ser uma mulher extremamente sedutora, uma ótima dançarina e tal, fez com que ela fosse contratada como espiã durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o trabalho dela era basicamente fazer apresentações íntimas para os oficiais alemães e coletar algumas informações secretas. E isso é muito engraçado, né? Porque eu achava que as feministas pregassem a não objetificação do corpo feminino, né? Mas, enfim, deixa isso para lá. Na época, ela recebeu até alguns prêmios e condecorações pelo seu excelente trabalho na Segunda Guerra. E assim como a Maya Angelou, ela também fazia parte do círculo de amigos aí do Martin Luther King, e ela era uma ativista pelos direitos negros. Mas como essas agendas todas estão ligadas, né, eles logo já colocam o título de feminista nela também. Bom, ela era bissexual, né, e ela teve um caso de anos aí com a Frida Kahlo, que é a próxima artista que a gente vai falar. Bom, eu acho que todo mundo conhece a Frida Kahlo, né, como pintora modernista. E eu também não vou entrar no mérito das obras dela, né, que eu particularmente acho de péssimo gosto, mas que muita gente gosta. Mas eu realmente não consigo me identificar com aquelas pinturas, né, retratando abortos e outras cenas deploráveis que os progressistas em geral costumam intitular como arte. Inclusive, a relativização da beleza não é uma coisa que... É uma coisa que eu realmente não costuma ser o meu forte.
Mas enfim, na minha opinião, o que de fato fez com que ela tenha tido tanta relevância, e tem até os dias de hoje, são as questões políticas que envolvem a Frida Kahlo, né? Com 18 anos, ela já era afiliada ao Partido Comunista Mexicano e já era ali uma superativista. Quando o marxista Trotsky se asilou no México com a esposa, quem acolheu os dois foi a Frida e o marido da Frida na época. E não demorou muito tempo para a Frida começar a ter um caso com o Trotsky. E ela, mesmo casada, nunca fez questão de esconder isso, né? Inclusive, ela homenageou algumas vezes o próprio Trotsky em algumas das obras que ela pintou na época. A Frida nunca se intitulou como feminista, mas pelo fato de ela ter sido uma ativista da esquerda, né? Por ela ter tido uma vida amorosa leviana, considerando que ela vivia em um casamento aberto, né? E que ela se relacionava tanto com homens quanto com mulheres, algumas vezes ao mesmo tempo, inclusive, fez com que ela virasse um ícone de liberdade sexual para as feministas, né? E as características físicas dela também vão de encontro aí com o que o feminismo prega, que é a liberdade para você não se depilar, não fazer a sobrancelha, enfim, né? Vai basicamente de encontro com o culto à feiura e com o descuido da mulher que as feministas dizem ser liberdade. Mas, enfim, eu realmente acho assustador que uma mulher que levantou a bandeira da promiscuidade com tanta veemência seja uma referência de mulher para crianças, adolescentes e adultos de hoje. Naquela época, inclusive, que óbvio que não tinha internet nem nada disso, era muito fácil, né, você suprir as suas necessidades sexuais entre quatro paredes, né? Você podia fazer o que você bem entendesse sem que ninguém ficasse sabendo, mas ela claramente não ficava satisfeita com isso, né? O negócio da Frida era incentivar outras mulheres a normalizar essa postura e esse lifestyle libertino. E eu acho isso realmente deplorável. E sobre a nossa última artista supostamente feminista, que é a Ella Fitzgerald, é a mesma história de sempre, né? Aqui diz, ela cantou e mostrou que as garotas podem ter os spotlights, né? Que elas podem ser o centro das atenções. E ela, de fato, foi uma das grandes expoentes do jazz e essa, sim, merece todo o mérito pelo talento que ela tinha. Mas é só pesquisar um pouquinho que você vai ver que em nenhum momento da vida dela ela se alinhou com as causas feministas ou que ela se intitulou como tal. Ela foi, de fato, ela foi realmente uma mulher excepcional e é uma pena que as feministas queiram se apropriar da imagem dela como uma mulher feminista pelo simples fato dela ter sido uma mulher incrível e talentosa. E, de novo, né, ser uma mulher talentosa e forte não te torna uma feminista. A ideia de que o feminismo prega, né, apenas a igualdade de direitos entre os gêneros é uma grande mentira e por trás desse movimento existe muita podridão, né? De novo, o feminismo ele não é o que você quer que ele seja, né? Você não pode falar, mas para mim o feminismo é tal coisa. Não, ele é o que ele é e a cartilha feminista é tão maléfica quanto qualquer outra cartilha progressista dos movimentos coletivistas. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Beijos e fiquem com Deus.